do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Diz assim, os irmãos não precisam encontrar, diz assim a palavra do Senhor. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Nesse momento, nós vamos iniciar nosso culto de domingo, né? Você que está nos acompanhando também aqui presencial ou pela internet, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós. Você que vai estar acompanhando também o culto durante o dia, né? Até no final da tarde, início da noite, que Deus abençoe também grandemente a sua vida. Nós vamos, nesse momento, amados, nós vamos orar, tá? Eu vou pedir para os irmãos, aqueles que podem, né? Se você tem aí algum impedimento, né? Fique na liberdade, mas se você não tem, eu gostaria de convidar todos para se ajoelhar agora, tá bom? Se você não pode, eu entendo, pastor, eu tenho um problema, né, que me impede de me ajoelhar, então nós não queremos que você venha contrariar a sua própria condição física, né? Mas caso contrário, vamos nos colocar de joelho e nós vamos estar orando. Eu creio que não carece nem de motivo, né, explicar por que nós vamos estar fazendo isso agora, né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, nós queremos render graças ao Senhor, porque nós estamos aqui, apesar de ouvir tantas notícias, ó Pai, que podem nos causar desânimo, mas nós queremos expressar o nosso louvor e a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos guardado desse mal que tem se alastrado por sobre a terra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor tem protegido a nossa casa e a nossa família. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, que a Ti prestaremos neste lugar, neste momento, Pai, como expressão da nossa gratidão, como expressão do nosso reconhecimento de que somente o Senhor é Deus e não há outro no céu e na terra, o qual nós podemos adorar. Nós adoramos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é e também por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas também, Senhor, nós queremos aproveitar esse momento para pedir ao Senhor. A Tua palavra diz que teus olhos estão voltados para nós, que Teus ouvidos estão abertos para ouvir a nossa oração. E nós cremos, ó Pai, que nós não temos um Deus que tem ouvido, mas não pode ouvir, que tem olhos, mas não pode ver. Eu sei, meu Deus, que o Teu Espírito Santo passeia por sobre toda a terra, e o Senhor sabe, e o Senhor vê, o Senhor contempla tudo o que tem acontecido na terra nesses últimos dias. Queremos, ó Pai, nesta hora,
lembrar, Senhor, das pessoas que não estão bem de saúde na sua casa, ou aqueles, ó Pai, que já precisaram recorrer a um hospital, e agora, Senhor, estão no hospital, estão acamados em um leito de enfermidade. Ó Deus, muitas vezes até os médicos, ó Pai, eles não têm certeza, muita dúvida. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, também, muitos estão sentindo-se impotentes, cansados de ver, ó Pai, de querer fazer algo mais para socorrer aquela pessoa, mas muitas vezes ele não dispõe de recurso. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, aquele que está no leito da enfermidade agora, e também, Senhor, que Tu possas fortalecer, meu Deus, os seus familiares também, ó Pai. Tu sabes que quando alguém fica doente na nossa casa, a doença não atinge só o doente, também atinge, Pai, muitas vezes o marido, a mulher, o pai, o filho, a mãe, a avó, o neto, quando vê o seu ente prostrado em uma cama de enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor vai ouvir dos céus, o Senhor vai perdoar nossos pecados, o Senhor vai sarar a nossa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós lembramos agora, ó Pai, daqueles irmãos nossos, ó Pai, amigos, familiares, conhecidos, que estão enfermos, ó Pai. Nós lembramos agora do irmão Genilson, lembramos agora, ó Pai, da irmã Sebastiana, lembramos agora, ó Pai, do pastor Josué, lembramos agora, Senhor, do pastor Antônio, lembramos agora, Senhor, também do Andy, do irmão Dino, a irmã Sônia, e outros, ó Pai, que agora o nome não me vem à mente, mas o Senhor está olhando para a mente e os lábios desses irmãos também, que estão agora apresentando ao Senhor algum ente, algum amigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, que todo o poder está na Tua mão. A medicina está reconhecendo agora, os médicos estão reconhecendo agora, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus no céu e na terra, porque só o Senhor é Deus. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós temos que aprender de maneira dolorida, ó Pai, a nos quebrantar diante do Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está tratando com os moradores da terra, ó Pai, porque, ó Pai, nós vivíamos tão distante, nós vivíamos tão insensíveis, ó Pai, até muitas vezes falando bobagem a respeito do Senhor e da Tua palavra. Mas agora, meu Deus, os homens estão se dobrando diante do Senhor. Ó Deus, estão reconhecendo, ó Pai, que não há outro poder, né, na terra que pode nos livrar, que pode nos socorrer. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra também diz que o Senhor não nos prova além do que nós podemos suportar, porque o Senhor sabe que nós somos carne, porque o Senhor sabe que nós somos pó, que do pó nós fomos tirados e do pó nós vamos voltar, ó Pai. Então, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que realmente a Tua mão não venha pesar sobre nós, além do que nós podemos suportar. Clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia, clamamos, ó Pai, pelo Teu livramento, clamamos, ó Pai, pelo Teu socorro, clamamos, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, se a peste, ó Pai, vier sobre a terra, o gafanhoto, a seca, pragas sobre a terra, o Senhor diz que por amor ao Teu próprio nome, por amor, meu Deus, ao Teu povo que se dobra diante do Senhor, que se quebranta diante da Tua presença e já tem reconhecido
que não há outro Deus no céu e na terra, o qual nós devemos servir. Nós servimos ao Senhor, ó Pai, e queremos continuar servindo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levanta a cabeça, Senhor, daquele, quem sabe, já está sendo vencido pelo desânimo, está sendo vencido, ó Pai, pela falta de esperança, está sendo, ó Pai, entregue à depressão, está sendo entregue, ó Pai, muitas vezes perdendo toda a capacidade de reação. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estenda, Senhor, sobre nós as tuas mãos, ó Pai. Venha, Senhor Deus, contemplar esse mal que se abateu sobre a terra, ó Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que nada acontece na terra se não for da tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos animando, nos encorajando, Pai, para que nós possamos enfrentar os problemas, as lutas, as doenças, e não podemos retroceder. Ajuda-nos, ó Pai, mantém-nos, ó Pai, de pé, com saúde, livra-nos, ó Pai, dessa doença, livra-nos, ó Pai, desse mal, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes, meu Pai, quantas pessoas também por causa do medo, ó Pai, talvez por causa da dúvida, já perderam o seu emprego. Ó Pai, empresários, ó Pai, que antes empregava, agora tem preciso, ó Pai, tem precisado mandar funcionário embora, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, já algumas pessoas, ó Pai, passando fome, desempregado, sem certeza, ó Pai, sem direção. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem, Senhor, sobre nós com o Teu poder, vem, Senhor, sobre nós com a Tua graça. Ó Deus, eu quero entregar, ó Pai, este culto ao Senhor. Receba, Senhor, a nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor Deus, a nossa gratidão pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, que dura para sempre. Sabemos, ó Pai, que a Tua ira, ela dura por um tempo, mas as Tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Pedimos pela Tua misericórdia em nosso favor, ó Pai, não porque merecemos, mas fazemos isso, Pai, confiado na graça e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dEle que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém, amados. Antes de passar ao PIB News, tá? Os irmãos sabem que, e nós temos que, inclusive, amado, eu quero que, nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando, né? Porque nós estamos percebendo que as coisas estão caminhando numa direção que nós precisamos. Vamos chegar a um momento de tomar uma decisão, né? Desde o ano passado, a gente procurou obedecer os decretos, né? Crendo na sinceridade das nossas autoridades, mas agora já são 1 ano se passaram, né? E agora, novamente, mas aí eu quero, apesar desse decreto, eu quero deixar aos irmãos que qualquer novidade, qualquer mudança, qualquer alteração a respeito do culto domingo que vem, nós vamos comunicar os irmãos no nosso grupo de relacionamentos, tá? Até sexta-feira, no máximo, nós vamos passar a informação para os irmãos, tá? Nós temos pensado em alguma estratégia, nós temos dialogado com algumas pessoas a respeito do que nós podemos fazer, de abrir uma negociação, tá? Então, por isso eu peço aos irmãos que nessa semana estejam orando. E aí, pastor, como que vai ser o culto domingo que vem? Espere até sexta-feira, tá? Aí até sexta-feira, então, a gente vai passar nos grupos de liderança, grupo de intercessão, enfim,
o grupo de homens, temos vários grupos aí, tá? A igreja vai colocar para você, tá? Para o seu conhecimento a respeito de como será o culto domingo que vem. Tá bom, meus amados? Tá? Apenas essa lembrança da nossa parte, né? E agora nós vamos ao PIB News, tá? Graça e paz, igreja! Sejam bem-vindos a mais uma edição do PIB News. Continue doando o quilo do amor. Mobilize o seu grupo doce a doar 1 quilo de alimento não perecível. Você poderá trazer ao culto às 9 horas da manhã ou durante a semana na secretaria da igreja. No último domingo do mês, oraremos pelas cestas básicas confeccionadas. Contamos com a sua ajuda para ajudar as famílias que necessitam. Juntos podemos mais. Durante esse período de quarentena, teremos uma live especial às quartas-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Esperamos a sua participação. Campanha de Missões Mundiais de 2021 tem como tema Viva o Poder de Transformar. Com base em 2 Timóteo, convidamos você a adotar um missionário, orando ou ofertando por ele. Faça missões! O aplicativo PIB Lacerda veio para facilitar a nossa vida e queremos te apresentar um pouco mais dessa ferramenta. No aplicativo Lacerda você encontra todas as informações sobre a nossa igreja. Na aba Notícias, você encontrará o nosso Estudo Doce, PIB News, Devocionais, Hora Kids, entre outros. Na parte Saiba Mais, você encontrará o Estudo Doce em texto, bem como o Bíblia em Foco. Você poderá baixar o texto em PDF ou, se preferir, poderá encaminhar o link do PDF para o seu grupo doce. Se você ainda não baixou o aplicativo PIB Lacerda, baixe. Como nós vimos lá, você encontra os links para compartilhar o Estudo Doce em PDF e também o Bíblia em Foco em áudio. Nesse momento, você tem a oportunidade de honrar ao Senhor com sua generosidade através dos dízimos e ofertas. Se preferir, pode realizar depósitos ou transferências em uma de nossas contas bancárias. Dizime e oferte sempre com alegria. E essa foi mais uma edição do PIB News. Que o Senhor abençoe a nossa semana e até o próximo domingo. Amém. Amados, apenas só para reforçar aí o PIB News, tá? Não esqueça, tá? Ou aqui no culto, quando você vier ao culto, ou durante a semana, como a irmã já anunciou aí, não esqueça, tá? Eu sei que a gente acaba esquecendo, né? Por isso que o irmão pode trazer durante a semana também, de 1 quilo de alimento não perecível, tá? Graças a Deus que nós temos sempre enfatizado isso aqui na igreja, né? Graças a Deus nós temos pessoas aqui na igreja que são autônomos, empresários, funcionários públicos, né? Então, graças a Deus que algumas pessoas, à medida que surgem essas necessidades, mal ou bem nós estamos mais no topo, mas quem está na base da pirâmide tem sentido já. Né? Quando a gente vê nesses decretos aí, serviço essencial, né? Não é essencial para mim alguma coisa, mas para aquela pessoa que paga as contas, né, daquele serviço que ela faz, o trabalho dela é essencial, porque é dali que ela come, dali que ela paga as suas contas, né? Então esse negócio de serviço essencial é muito relativo, né? Então, mas continuo aqui apelando para os irmãos, não esqueçam de trazer o seu quilo de alimento não perecível. Essa semana tem sido assim, foi uma semana assim, muito diferente, até por causa de um propósito que eu falei para a igreja domingo, né? E de orar em vários pontos da cidade.
nós vamos também ver como que nós podemos fazer agora com esse novo decreto, né? Mas nós queremos continuar fazendo isso durante a semana. Essa semana nós estivemos orando na praça, na terça, na quarta ali próxima à antiga Droga Líder, né? Na quarta, na quinta aqui na porta do Hospital São Lucas, na sexta lá no posto São Cristóvão e depois no final da tarde na Marechal Rondão, lá em frente à Ferragem Ribeiro. Nós queremos fazer isso durante a semana, continuar fazendo, né? Mas para tanto nós vamos buscar orientação, porque nós entendemos que precisamos realmente fazer alguma coisa, né? Alguma coisa. Então fica essa palavra aí, vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez, e assim o irmão terá liberdade de estar vindo à frente, colocando, depositando no altar do Senhor o seu dízimo, o dízimo do Senhor e a oferta que você trouxe para consagrar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, receba, Senhor, agora essas canções como um louvor sincero do nosso coração a Ti, meu Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, no Teu trono de graça este culto que prestamos ao Senhor. E agora, meu Deus, como sinal da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, devolvemos ao Senhor aquela parte que pertence ao Senhor. Receba também, Senhor, os dízimos e as ofertas como uma prova sincera da nossa gratidão e do nosso louvor e da nossa adoração. E que o Senhor venha, ó Pai, multiplicar no celeiro dos irmãos tudo aquilo que eles têm também devolvido, têm contribuído na obra do Senhor. Nós oramos, Pai, ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos fiquem na liberdade. Graça e paz, igreja. Aleluia. Pedro, libera pra gente o violão. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, aleluia. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará,
Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo, Deus. O Senhor está vivo, Deus, e toda língua confessará o seu nome. Essa é a hora que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que te adorarão em espírito e em verdade, independente de como esteja a situação, Senhor. Porque o Senhor está vivo, nós cremos no amanhã, Senhor. Nós não te esperamos apenas neste mundo, porque senão nós seríamos os mais miseráveis. Mas nós te esperamos para a eternidade, Deus. Porque está vivo, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, e não há, Jesus, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim, aleluia, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis
Oi. Graças e paz, queridos. Pode se sentar. Amém. Quando você está se assentando, abre a sua Bíblia já. Mas abrir aonde, né? Abre em Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Verso 31. É um texto bem conhecido. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Encontraram? Amém? Deixa eu dar show. Romanos 8, 31. Enquanto eles estão procurando aí, eu quero também agradecer a igreja, porque essa semana também foi uma semana onde a igreja contribuiu muito. Nós estamos diariamente indo nos hospitais, levando uma mensagem por escrito, de fé, de força para aqueles profissionais de saúde, que eles estão numa correria esses dias. Então, a igreja tem contribuído muito também com alimentos. As irmãs também estão levando lá café da tarde, janta para os profissionais ali na Santa Casa. E nós agradecemos o empenho da igreja em nome de Jesus. Então vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Irmãos, esses dias não tem como nós vivermos um turbilhão de sentimentos. Não é? Talvez você já tenha aí o seu turbilhão de sentimentos, mas esses dias o turbilhão aumentou. Você tem medo? Você tem algum tipo de expectativa ou ansiedade? Você está passando por algum momento de tristeza? O sentimento é inerente ao ser humano, Deus colocou isso dentro de nós, não tem como a gente excluir isso da nossa vida. Tem? Não tem. Quem não sente não é ser humano. Quem não sente é um robô. Quem não sente é uma inteligência artificial, e nós não somos inteligências artificiais. Pelo contrário, nós sentimos, e sentimos às vezes muito. Tem aquela expressão que a gente coloca para alguém, eu sinto muito. Então a gente sente, às vezes, não somente por aquilo que eu estou passando, mas a gente sente muito também por conta do que alguém está passando. E a cada dia isso tem estado mais em evidência, porque os sentimentos, tudo que nós temos vivido tem acentuado o que nós temos passado dentro de nós e ao redor de nós. Eu quero citar algo aqui de um autor chamado Gregório Magno. Ele, no seu livro O Cuidado Pastoral, ele alerta que frequentemente os vícios assumem aparência de virtudes. Os vícios assumem aparência de virtudes. Por exemplo, a avareza, ela pode se apresentar como parcimônia. A ira,
muitas vezes ela se apresenta como zelo. A precipitação como prontidão. Então, e o medo, às vezes ele se apresenta como prudência. Prudência e medo. Isso é uma linha muito fina. Também é uma linha muito fina que separa o medo da prudência e a prudência da coragem. Eu acabei de falar aqui sobre os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente. Vocês acham que eles não têm medo? Claro que tem. Você acha que nós não temos medo de pegar um tipo de doença dessa? É normal do ser humano sentir medo. É normal. Mas eles estão, se tratando dos enfermeiros e médicos, eles estão lá por causa de um propósito. Talvez alguns estão por causa do seu salário no fim do mês, mas a sua grande maioria, penso eu, estão porque eles têm um propósito de vida, que eles fizeram talvez um juramento, que eles sonham com essa profissão, que eles têm isso não só como uma profissão, mas como uma missão. Isso é interessante a gente pensar, porque o medo ali para eles vai se transformando sim em prudência. Eles não podem deixar de fazer, mas eles têm que ter algumas prudências no fazer, no tratar. E aí, querido, eu quero me lembrar de um homem que nós conhecemos muito e pouco falamos dele, que é Lutero. Lutero, que foi o grande reformador da igreja. Em 1527, uma peste em 1527 acontece ali na cidade dele, chamada Wittenberg. E ali Lutero vivia, ele dava aula e ele participava de uma faculdade, e durante essa peste tudo se fecha. Tudo se fecha, parece algo que nós estamos vivendo hoje. E aí a sua faculdade, a universidade foi fechada, muitos lugares foram fechados, e Lutero, claro, com medo, mas agora com prudência, ele transforma a sua casa num hospital. Ele transforma a sua casa num lugar para receber pessoas, pastores, famílias e também médicos e enfermeiros. Então ali os doentes, as pessoas começavam a ser tratadas. E olha só, a sua esposa, naquela época, estava grávida. E ainda assim, ele teve, mesmo com medo, mais prudência e coragem de assumir essa missão na sua vida, naquele tempo, naquele momento de peste. E aí, eu quero que nosso Ministério de Comunicação jogue aí na tela uma das frases que Lutero diz. Ele diz assim: pedirei a Deus. Esse microfone tá legal aí? Porque para mim tá no eco da bexiga. Tá bom aí? Então tá. Você também? Pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado. E assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Olha as palavras desse homem, parecem ser tão atuais, né? Ao mesmo tempo que a gente vê ali que ele criava medidas de segurança para si e para os outros, ele também não deixava de servir aos outros. Ele tinha esse equilíbrio entre o medo e a coragem, o medo e a sua missão, né? Ele tinha esse equilíbrio entre a prudência e o medo e a coragem. Ele também, em alguns outros escritos, diz que algumas pessoas deixaram a cidade com medo de pegar essa peste. E o Lutero, ele dizia: se você quer ir embora, vá, mas vá debaixo de uma direção de Deus.
Isso diz muito para nós, queridos, muito relacionado ao nosso sentimento. Seja medo, seja a prudência que nós estejamos sentindo nesse momento, precisamos saber que os nossos sentimentos são legítimos. Os nossos sentimentos são legítimos. Nós sentimos. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Nós sentimos o arrepio na pele, as lágrimas rolam, nós sentimos uma dor no peito, nós sentimos uma angústia, nós sentimos alegria, nós sentimos cosquinha, a vontade de rir. E como nós precisamos, nesse momento de pressão, às vezes parar e rir, e olhar algo engraçado para trazer um humor na sua vida. Nós sentimos euforia, nós sentimos desânimo, nós rimos, nós choramos, nós cantamos, nós lamentamos. Somos seres humanos. Você é ser humano como eu? Glória a Deus por isso, porque foi assim que Deus nos fez, e a gente tem que estar tranquilo quanto a isso. Porém, entretanto, nós não podemos nos isentar de simplesmente sentir. Então, nós vamos sentir, e nós não estamos isentos de nada, absolutamente nada, nem de sentir o que estamos sentindo, nem de passar por muitas coisas que as pessoas estão passando aí ao nosso redor. A palavra de Deus diz em Mateus 5,45, porque Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Chove no dia do seu casamento, chove no dia que você precisava sair urgentemente, chove num dia muito importante que você precisava fazer uma prova, choveu. E aí? Deus é contra você? Não. Talvez a mesma chuva que você não queria, o outro precisava. Então, chove, as coisas simplesmente acontecem. Todos nós estamos sujeitos a essas forças da natureza e essas coisas que acontecem. Então, nós não vamos deixar de sentir e de viver nada nesse mundo. Então, e me vem uma questão aí diante disso que eu falei. Sentir e acreditar. Sentir e crer. Como que a gente controla isso dentro de nós? Porque nós dizemos que temos uma fé em Cristo. E olha o texto que eu acabei de ler, e depois a gente vai entrar nele. Mas nós dizemos que nós acreditamos na palavra de Deus. Nós, cristãos, você crê na Bíblia. Você crê no que a Bíblia está dizendo. Você crê nas doutrinas da Bíblia. Você crê naquilo que Deus falou acerca das pessoas que estão aqui na Bíblia. A gente crê, a gente diz glória a Deus, a gente diz aleluia. Nós dizemos amém por aquilo que a Bíblia está proclamando. Prova disso é que nós um dia nos entregamos ao Senhor pela fé. Mas nós não deixamos de sentir todas essas coisas que eu falei anteriormente. Nós não deixamos de passar tudo que nós estamos passando. E onde que a fé, onde que a doutrina bíblica, onde que o Evangelho entra nisso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque mesmo possuindo uma fé sólida em Cristo, muitos cristãos entram em crises emocionais. Mesmo dizendo, eu sou crente, batizado, tantos anos de igreja, vou na igreja todo domingo, tenho um discipulado constante na igreja com alguém, participo de uma comunidade, de uma célula, mas as crises emocionais estão vindo. As coisas estão acontecendo e eu estou sentindo tudo. Onde que fica o Evangelho nisso? Onde que fica a palavra de Deus nisso que eu estou passando agora? Como aplicar essa palavra na minha vida hoje? Vamos a alguns exemplos. Esses dias eu falei aqui sobre Marta e Maria, sobre a morte de Lázaro. E eu me lembrei para dar esse exemplo para vocês. Quando Lázaro morre, Jesus vai ao encontro daquela família, logo Marta vem ao seu encontro e diz para Jesus que se ele estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Jesus responde para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. E Jesus faz uma pergunta para Marta, você crê nisso? Naquele momento, queridos, e a resposta de Marta, ela diz, sim, eu creio na ressurreição, no fim dos tempos, lá, ela cria na ressurreição. Mas aí Jesus está dizendo que aquele que crê, que vive em mim, ainda que morto, viverá. Ou seja,
Jesus estava trazendo aquele entendimento que Marta tinha acerca da ressurreição, um conceito bíblico, uma doutrina bíblica. Jesus estava trazendo para a prática, para a vida dela, para a vivência dela, para o dia a dia dela, para aquele momento de provação que ela estava passando. Então, não era só uma questão de conhecimento, não era só uma questão de, eu creio. Não, agora, aquilo que você crê, aquilo que você professa como a sua fé, é hora dela se tornar palpável. E aí nós sabemos o resultado, aqui, que Lázaro, ele é ressuscitado. Um outro exemplo, um exemplo muito conhecido também, é aquele momento onde Jesus está no barco com seus discípulos e vem a provação, a tempestade. E aí os discípulos ficam loucos, começam a procurar Jesus, e Jesus fala para eles o seguinte: por que vocês estão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena, né? Homens de pequena fé. Naquele momento também, antes os discípulos tinham ouvido, tinham crido acerca de Jesus. Eles acompanhavam e seguiam a Jesus porque sabiam que ele era o Mestre, o Messias. Mas não bastava somente saber, era necessário colocar a fé em prática. Era necessário que a aprovação se tornasse uma ação, se transformasse numa ação. Então, meu irmão, a didática da fé não é apenas nacional sobre doutrinas bíblicas, é também didática pessoal de relacionamento. A didática da fé é pessoal, é quando nós nos relacionamos com Deus e aí nós praticamos ela. É fundamental termos a nossa fé ancorada nas Escrituras, sim. Porém, igualmente fundamental, dar significado pessoal para experiências que cada um passa ou tem. Olha só, lembra de Tiago? No seu livro ele diz que as provações, aquelas provações, elas produzem em nós perseverança. As provações, elas afetam as nossas emoções. As provações, elas mexem com a nossa vida espiritual. As provações, elas nos tratam de alguma forma. As provações, elas trazem medo, elas trazem ansiedade, mas ao mesmo tempo, ela faz com que nós nos tornamos mais perseverantes. As provações, elas tratam com a gente. As provações, elas estão sobre nós para nos forjar. Deus não nos protege das dificuldades da vida, pois precisamos dessas provações para crescermos. Para crescermos. É nas provações que nós crescemos. As provações testam nossas emoções, que por sua vez exercitam a nossa fé. As provações testam as nossas emoções. E como testam? E aí a nossa fé é exercitada. Esse é o caminho, queridos. Não tem como a gente se isentar de sentir, principalmente nas provações, mas elas vêm, elas tratam com a gente, elas mexem com as nossas estruturas, elas fazem com que a gente busque mais ao Senhor, elas testam as nossas emoções. E aí, a nossa fé é exercitada. Fé. Mas não é apenas fé na fé. Tem gente que fala assim, eu tenho muita fé, quase que adora a sua própria fé. Precisamos ter fé nesse momento, muitos dizem. Parece que a fé por si só basta. Mas não. É a fé em algo maior, algo transcendental. Não algo, alguém. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus Cristo, é o Evangelho, são as boas novas. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá força. Irmãos, provações, emoções e fé, tudo isso meio que embolado, mas ao mesmo tempo nós precisamos trabalhar isso em nós. Provações, emoções e fé é o que eu quero falar com vocês hoje, com base nesse texto tão lido, tão conhecido, tão lido, lido e lindo, tão profundo. É aqui uma expressão, Romanos
8:31 é o ápice assim que o apóstolo Paulo traz sobre a salvação. Aqui, especificamente, ele está falando sobre para os salvos, para aqueles que um dia reconheceram Jesus, para aqueles que um dia se entregaram a Jesus, aceitaram o seu evangelho, as boas novas, e vivem essas boas novas. E ele traz aqui para nós sobre várias seguranças em Deus que nós vamos acompanhar aqui. Então, como eu disse, não sei se você está me ouvindo, você já professou Jesus, se você já confessou Jesus, mas você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje ainda. Mas se você já confessou Jesus, nós não estamos isentos de passar por tribulação. Nós não estamos isentos de pegar um vírus como esse. Nós não estamos isentos. Há prudência, precisa ter. Às vezes o medo é até demais, e aí a gente vai ver aqui como superá-los. Mas a chuva cai sobre todos, o sol nasce para todos. Não adianta, na maioria das vezes, onde nós, e aí é uma fé bem simplista, onde nós recebemos uma tribulação, uma perseguição ou uma doença, e aí a primeira coisa que a gente pergunta: por que eu, Deus? Eu sirvo ao Senhor há tantos anos. Aí você começa a jogar o seu currículo na mesa de Jesus. Meu irmão, o sol nasce sobre todos, a chuva está sobre todos, e nós estamos sujeitos sim a passar por todo tipo de angústia, tribulação, como diz o texto. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Ele está falando aqui para quem é salvo. Para quem é salvo. Ou seja, nós vamos passar. Agora a questão é como nós vamos passar. Como que as provações vão forjar as nossas emoções e assim exercitar a nossa fé. Como que as provações vão forjar as nossas emoções e exercitar a nossa fé? É aí que está o X da questão. Então nós vamos entrar lendo Romanos 8:31 de novo. Depois de tudo isso exposto, Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente lê isso, a gente até coloca ela como na camiseta, né? Parece quase um escudo do Capitão América com essa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas antes de entrar nisso, eu quero falar que essa fé em Cristo, nessa palavra, confronta os nossos sentimentos de medo e insegurança. Vou falar de alguns sentimentos aqui. Medo e insegurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E medos e inseguranças, meus irmãos, meus queridos, eles vêm sobre a nossa vida desde quando a gente é pequeno. Talvez alguns medos que você tenha hoje ainda refletem crises que você teve lá quando você tinha 3, 4, 5 anos na sua pequena infância. Medos e inseguranças, elas não nascem da gente assim de uma hora para outra. Elas têm uma causa, têm uma raiz. E às vezes, mesmo depois que nós aceitamos a Jesus, alguns medos, eles continuam reverberando sobre a nossa vida. Alguns temores, eles continuam ecoando sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. E aí, esses medos nos param. Esses medos nos afogam. Uma criança, por exemplo, para ela não ter medo de algo, ela precisa de algumas afirmações na sua vida. Ela precisa de alguns apoios emocionais dos seus pais, dizendo: ei filha, é por aqui, não tenha medo do escuro, por exemplo. É um clichêzão aí com as crianças, indo bem para as crianças mesmo, medo do escuro. Então você precisa ir lá, você precisa afirmar sobre o escuro, sobre quem ela é, sobre que o papai e a mamãe vai estar aqui. Então esse tipo de afirmação vai gerando o quê? Uma segurança na criança. E uma segurança para um adulto mais seguro também. Quando falta esse tipo de afirmação na nossa vida, medos e inseguranças, eles vão reverberar por toda a nossa história. Às vezes menos, às vezes mais. E às vezes um medo, e aqui eu quero ir para o mais, aquele medo paralisador, como a gente tem visto hoje. Aquele medo que não vai nem um pouquinho para a prudência, que fica no medo mesmo. Fica ali arraigado no medo, a ponto de você nem colocar a cabeça para fora. Esse medo, querido, ele é
não é saudável. O medo da prudência, onde você se cuida, ok, mas aquele medo que te trava, talvez é algo lá atrás, algo que te faltou lá atrás, que hoje você precisa consertar, deixar Deus entrar nesse negócio. Então, essas experiências lá de trás, elas trazem para nós hoje ainda, reverberam na nossa vida hoje ainda, e mesmo com a nossa experiência de conversão cristã, elas ainda continuam. Por quê? Porque aí, o que muda em nós, como diz o próprio apóstolo Paulo, dizendo que a nossa mente precisa ser transformada, é aí, como que a nossa mente é transformada? É só virar uma chavinha? Não. Você não aceita Jesus e, opa, esqueci tudo que ficou para trás, estou aqui já pensando novo. Não é assim. É um processo, é dia após dia. Então, para romper os medos e as inseguranças que nós temos, é reconhecer que, ok, lá atrás faltou, mas como que vai ser aqui agora diante disso que eu tenho, que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus? Porque o Evangelho, a Palavra de Deus, ela é real. O Evangelho, a Palavra de Deus, elas são para nós hoje, elas nos transformam hoje ainda. Então, diante desse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? É simplesmente nós olharmos para quem Deus é. Quando nós entendemos quem Deus é, nós ficamos seguros. Quando nós entendemos que Deus é por mim, que Deus está ao meu favor, que Deus Ele me ama, que Ele cuida de mim, quando eu entendo que Deus Ele está no controle da minha vida, a segurança vem. Quando eu trago isso para mim, de uma forma prática mesmo, aí é a fé na prática. Quando eu trago essa verdade do Evangelho para a minha vida, se Deus é por nós, Deus é por você. Deus é por você. Deus é por você. É algo tão simples, mas a gente se esquece. Parece que está tudo contra nós. Parece que tudo trabalha contra nós, mas aquilo que é mais poderoso, que é Deus é por nós, a gente se esquece. Aí é onde a aprovação trabalha a nossa fé, queridos, porque a aprovação vem para provar justamente isso, se você crê, se Deus é por você. Porque a partir do momento que eu creio que Deus é por mim, há em mim uma segurança, há em mim vem o medo, mas ainda é mais forte dentro de mim a segurança de que Deus é por mim. O medo vem, mas ele não me desestrutura, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei que Deus é esse que eu sirvo. Que evangelho é esse que a gente vive, que a gente não sabe que Deus é Deus? E aí eu poderia citar vários atributos aqui, mas quando você pensa em Deus, como filho dele, o que vem na sua mente, como um pai que é por seu filho, você não faz tudo pelo seu filho, você que é pai? A gente vai atrás, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente deixa de comer alguma coisa para dar para os nossos filhos, é assim que é o pai. A mesma coisa é Deus, Deus tem esse coração de pai, Ele é por você. Ele é por nós. Então todas as coisas podem vir contra, mas Deus continua sendo por nós. Deus continua trabalhando ao nosso favor. Deus continua sendo Deus sobre a nossa vida. E isso precisa fortalecer e arrancar o medo da insegurança da minha vida, meu irmão. Você está firme em Deus? Você crê que Deus é por você? Se você crê mais ou menos, é tempo de você fortalecer a sua fé. É tempo de você trabalhar, você mergulhar a cada vez mais no Evangelho. A palavra de Deus também diz, no verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A fé em Cristo, meu querido, confronta os nossos sentimentos de ansiedade e aceitação. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus não poupou nem o seu próprio filho, ou seja, Ele nos considera também como filhos. A partir de Cristo Jesus, nós somos adotados por Deus, e aí nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus. E aí por que essa loucura que nós ficamos, essa ansiedade que nós ficamos com as coisas, que a gente nem dorme? A ansiedade, a aceitação que a gente fica. Ansiedade, querida, é preocupação em excesso de futuro.
E a palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe por que a gente é ansioso? Porque a gente confia na gente mesmo. A gente confia de que eu vou fazer e o trem vai dar certo. A gente confia de que aquilo que eu fizer, eu sou autossuficiente, eu sou autodependente, eu dependo só de mim. Então, aquele que é ansioso, ele fica pensando no que ele pode fazer para resolver aquela situação, e aí ele não dorme, aí fica com dor de cabeça, aí fica mal, e aí fica... Mas a ansiedade que nós temos, 1 Pedro está dizendo, é para nós lançarmos sobre o Senhor. Ele não está dizendo que você não vai ter ansiedade. Vai, é normal. E existe uma ansiedade boa que te leva a fazer algumas coisas. Se é para você fazer, então faça. Mas aquilo que não depende de você, lance ao Senhor as suas ansiedades. Por quê? Porque como um pai que ama o seu filho, ele tem cuidado de você. Ele cuida de nós. Ele nos aceita. Então nós não precisamos correr atrás de aceitação. Deus não poupou, Deus entregou o seu próprio filho. E Ele não fará também por você todas as coisas? Ele não te dará todas essas coisas? O bem mais precioso que o Senhor nos entregou, querido, foi a salvação em Cristo Jesus. Foi essa certeza dessa paz que excede todo entendimento. Ele já nos deu. Então vamos ser abundantes nisso. Vamos mergulhar nessa certeza. No Salmo 37 fala sobre confiar, agradar, entregar, descansar. Olha só. Quem está em Cristo, querido, se agrada dele, confia nele, se entrega a ele e descansa nele. Nós precisamos nos lembrar disso. E Hebreus 4,16 diz para nós achegarmos a Ele com confiança. Quem é que chega com confiança em alguém? É quem tem intimidade. Um filho se achega com confiança no seu pai. Tem certeza que dele vai fluir, vai sair alguma coisa. Assim somos nós. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Por quê? Porque o Evangelho, querido, nos alcançou, como eu disse. O Evangelho não é o bom conselho. O Evangelho é a boa nova. A boa nova do Evangelho. Ele vive como nós cantamos. Ele reina. Ele se importa. Então está ansioso? Está precisando de um abraço, de ser aceito? É no Senhor que nós encontramos isso. Está difícil hoje? Vá lá. Vá lá no Senhor e receba dEle tudo o que você precisa. É dele. Às vezes nós colocamos também a nossa confiança em pessoas e aí nós nos decepcionamos, porque as pessoas vão e vêm, mas o Senhor permanece e para sempre. Lá no verso 33 diz: quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui o apóstolo Paulo está falando dessa justificação. Nós éramos pecadores, agora através do sangue de Jesus, nossos pecados são apagados e nós somos justificados diante de Deus, certo? Então, a fé em Cristo confronta também os nossos sentimentos de culpa. Falando do pecado que traz culpa sobre nós, a culpa que agora nos leva, através de Jesus, nos leva à salvação. Ok, mas também existe uma culpa que nós sentimos, que nós carregamos sobre a nossa vida. E nós carregamos esse fardo da culpa para o resto das nossas vidas. E aí, o diabo nos culpa. É ou não é? O diabo está todo o tempo nos acusando. As pessoas às vezes nos culpam. Ah, você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Principalmente as mais próximas estão sempre nos culpando por algo. E você se culpa. Não é pouco, às vezes é muito. Um fardo que você mesmo coloca sobre você. Você se auto-sabota. Culpa sobre você. Uma necessidade, a culpa por ter deixado de fazer algo, e aí você acha que você não vai ser aprovado. A culpa que o Senhor Jesus já levou sobre nós, na cruz, sobre si, na cruz. Buscamos a aprovação das pessoas para nos sentirmos bem, para aliviar um pouco a nossa culpa. Mas
Em Cristo nós temos toda a aprovação que nós precisamos, pois Ele já nos justificou, Ele já nos resgatou, Ele já nos trouxe. O Evangelho nos torna aceitos diante de Deus. O Evangelho nos torna aceitos diante de Deus. Então quem pode fazer qualquer acusação contra você, se é Deus quem justifica você? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. No verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará? Essa separação me lembra de abandono. Muitos se sentem abandonados, sentem uma carência quase que insaciável. E dia após dia estão buscando aprovação, estão buscando ser supridos dessa carência, desse abandono. E aí começa a meter os pés pelas mãos, começa a fazer coisas que não precisava fazer, traz um fardo sobre você. Mais uma vez, coisas lá da pequena infância que nós trazemos para a nossa vida adulta. Necessidade de aprovação, sentimento de abandono. E ainda mais nesses dias que vem uma aprovação sobre a sua vida e se fala: onde está Deus? Meu Deus, onde o Senhor foi? Por que me abandonastes? Alguns começam a clamar, mas Deus continua ali. A questão é a sua visão. Porque um dia você foi abandonado, um dia você se sentiu carente, e agora por causa de uma aprovação você acha que Deus te abandonou. Não, Deus continua ali. É a nossa visão em relação a isso, é porque os nossos sentimentos estão aí misturados com a nossa fé, misturados com as nossas experiências, e aí a gente confunde tudo. Deus, Ele não nos abandona. Olha, a prova disso é isso aqui: quem nos separará do amor de Cristo? E aí eu me lembro de Jeremias 31:3, que diz que com amor eterno eu te amei, por isso com bondade, benignidade eu te atraí. Não é qualquer amor que o Senhor te atraiu, é com amor eterno, é com amor forte como a morte, é um amor profundo, é um amor ágape, é um amor de entrega. Então esse amor, ele supre as nossas carências existenciais, ele deve suprir, deve. Porque muitas vezes nós nos casamos para suprir alguma carência, e aí a gente percebe com os anos de casamento que não supriu. Aí eu quero ter um amigo, um outro, um melhor amigo para suprir essas carências, e eu percebo que não supriu. Então eu vou ter filho para suprir. Não supre, porque é um vazio existencial, é um vazio que só Deus pode preencher, só o amor dele pode preencher. E a gente está falando de cristão, a gente está falando de crente, de evangélico, ou seja lá como você se autodenomina. Nós estamos falando, aqui o apóstolo Paulo está falando para nós: quem nos separará do amor de Cristo? É um amor, querido, que é profundo, e nós precisamos mergulhar nesse amor, nós precisamos conhecer esse amor, nós precisamos nos lançar nesse amor, porque homem, filho, mulher, bens, nada vai suprir uma carência que existe dentro de você, um sentimento de abandono que possa existir dentro de você. É só Deus que nos preenche com esse amor. Amém? E aí ele bota alguns exemplos aqui para nós. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Será que isso vai nos separará do amor de Deus? E elas vêm, a angústia vem, como eu disse, a tribulação vem, a perseguição vem, a fome vem, a nudez vem, o perigo vem, a espada vem, mas nada disso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, a convicção de que eu sou amado por Deus elimina todas as minhas carências e abandonos. Vou repetir: a convicção de que você é amado por Deus, convicção, porque as provações que vêm sobre a nossa vida é também para transformar as nossas convicções. Então as convicções de que eu sou amado por Deus elimina de mim as carências
e os abandonos. E precisa eliminar. Para a gente encerrar, eu vou ler o restante de Romanos 8. Pode colocar aí na tela o versículo 36 em diante. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, ou nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou mais do que vencedor porque eu sou muito amado. Eu sou mais do que vencedor porque Ele muito me amou. Uma mente transformada, santificada, curada, aperfeiçoada pela renovação mediante o conhecimento de Deus, transforma a minha vida, transforma os meus sentimentos, transforma as minhas emoções, transforma os meus relacionamentos. Só uma mente transformada em Cristo. As provações, querido, trazem à tona as nossas emoções. As provações tratam as nossas emoções e geram novas convicções. Então, aquilo que eu pensava antes, agora eu penso diferente. Aproveite entre aspas, mas viva essa provação que você está passando agora, ou que o mundo está passando, para que isso gere uma nova convicção na sua vida. Não uma fé simplista, não uma fé simplesmente pela fé, mas uma fé em Cristo, uma fé firmada. Releia esse texto na sua casa, mas assim, meditando. No Bíblia em Foco, no Estudo da Doce, nós aprendemos sobre meditação. Medite nesse texto. Faça esse exercício essa semana. Leia um versículo por dia, talvez, e medite nele durante a semana. Medite amanhã. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique pensando em cada uma dessas palavras durante o seu dia. Deixe isso se tornar uma verdade no seu interior. Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa, entra aqui, como a gente diz, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas deixa ela entrar de verdade e fazer efeito na sua vida. As convicções transformam as nossas emoções. As emoções transformadas pelas provações geram fé. E fé, não na fé, fé em Cristo, fé no Evangelho, fé no que Ele é, no que Ele faz. Deixa o Evangelho impactar diretamente na transformação dos seus pensamentos. Deixa o Evangelho impactar diretamente na transformação dos seus pensamentos e automaticamente nas suas emoções. Vamos ficar de pé? Esse espírito aí de meditação, de pensar no que Deus está falando comigo. Nós vamos cantar uma verdade que a Carol separou aqui, que você possa declarar isso diante de tudo que nós colocamos aqui para vocês. Eu quero lembrar para você que em Cristo, como eu disse, não há medos, não há insegurança, não há ansiedade, não há rejeição, não há culpa, não há abandono, não há carência. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Ele enche a nossa alma de amor e esperança. Nós vamos ter provações? Sim, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar.
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Estou certo. Com seus olhos fechados aí, mas o apóstolo Paulo está dizendo que é uma certeza. Essa certeza, querido, precisa estar na nossa vida. Estou certo de que nem aquilo que é espiritual, morte, vida, anjos, demônios, nem o nosso presente, nem aquilo que ainda vai acontecer, nem as questões naturais como altura, profundidade, ou qualquer outra coisa, qualquer outra criatura, nada disso, porque eu estou certo que nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa o Evangelho impactar diretamente a transformação da sua vida, das suas emoções, das suas lutas internas. Deixe Jesus entrar, querido. Se Ele já está na sua vida, deixe que a palavra dEle comece a reverberar e fazer efeito na sua vida. Que seja a verdade na prática, que seja a fé naquilo que você vive e crê e anda e compreende e vive uma vida de fé pautada na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, na sua presença, nós colocamos cada uma das vidas que aqui estão, aquelas que estão nos acompanhando pela internet. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fortaleça cada um. Nós sabemos que não tem sido dias fáceis, são dias difíceis,
mas sabemos, ó Pai, que o Teu amor é sobre nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor é por nós. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, antes se entregou por todos nós, e nós não éramos merecedores disso. Também, ó Deus, sabemos que em Ti há justificação, e nada pode nos acusar ou nos culpar. Sabemos, ó Pai, que em Ti nós temos o amor que nós precisamos, e nada pode nos separar desse amor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja real na nossa vida. Ó Deus, e que se há alguém aqui nesse dia que precisa voltar para essa verdade, precisa entender e viver essa verdade, que ele faça essa decisão agora aí na sua casa ou aqui presencial. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa alcançar esses corações, essas vidas, e que haja, Deus, um retorno a Ti, um retorno à Tua palavra, um retorno ao Teu Evangelho. Se há alguém aqui, ó Pai, que andava distante dessa verdade, distante do Senhor, que também nessa manhã ele possa ir tomar a sua decisão de voltar ao Senhor, de voltar à Sua presença. Receba, Senhor, a cada um e fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, nesse tempo, nos dê força, mesmo diante dessas provações. Ó Deus, nos dê coragem diante dos medos que nós temos. Nos dê, ó Deus, fé no Senhor, para que possamos enfrentar a vida que nós temos tido esses dias. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, que essa palavra encontre efeito em cada um dos corações, e que o Senhor possa continuar ministrando esse texto, essa palavra do Senhor no coração de cada um. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, sobre cada vida. E nós vamos terminar, querido, dizendo aleluia, e você possa declarar isso. Aleluia. Declare isso antes de ir embora. Aleluia. Mais uma vez, bem forte. Aleluia. Erga sua voz, erga suas mãos. É para Ele que nós estamos aqui. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor. Nossa vida é Tua, Pai. Aleluia. Mais uma vez. Glória a Deus, aplauda Jesus, querido, bem forte se você pode. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti pertence, Senhor, a nossa vida, tudo que temos e somos, nós entregamos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Aleluia, amém, glória a Deus. Amém, queridos, tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.